Fala, turma, a gente está começando aqui mais um podcast Mesa de Sócio, onde a gente gosta de mostrar todo o filme, mas não só a foto final. E hoje a gente está com uma pessoa muito bacana aqui, o Carlos Eduardo Elshor, tomara que eu tenha falado certo o nome. Ele começou como engenheiro e largou a parte de tecnologia para entrar no mercado financeiro, porque ele começou a investir no dinheiro do pai em ação. Me conta aí, Cadu, como que foi essa história? Como que você começou esse negócio? Bom, Samir, primeiro queria agradecer o convite de estar aqui falando com vocês, né? Todo o universo aí da Invest Smart vai ter acesso a esse conteúdo, então me senti E não super só prestigiado. os assessores, tá? Os Sim, nossos 200 mil clientes recebem também esse podcast aí. sim, Então, eles vão poder ver um pouquinho também dos produtos que a gente vai começar aqui. super prestigiado, me senti muito prestigiado de estar aqui, então eu fico aqui meu agradecimento inicial, não só em meu nome, como em nome de toda a equipe da Mafra Investimentos, né? Então, Samir, essa história ela é muito interessante, né? Porque eu estava fazendo engenharia mecatrônica, né? Lá na meados da década de 90. E um dia meu pai chegou para mim e falou: Olha, filho, eu tenho uma carteira de ações aqui e eu queria te pedir uma ajuda, porque eu não sei o quanto vale isso e qual que é o momento certo de vender, se eu devo vender, se eu não devo. Então, ó, vamos começar a Você tinha estudar. quantos anos? Ali eu devia ter próximo de 20 anos, meado da 97, eu devia ter uns 20 anos de idade, né? Eu já tinha entrado na faculdade e já estava trabalhando. Na época eu trabalhava na Editora Globo, na área de multimídia, que na época, Samir, era... Imagina o mercado de games que a gente conhece hoje, só que na década de 90. Naquela altura a internet estava começando e o que havia no mercado eram os DVD-ROMs, né? E os CD-ROMs. Então a gente fazia aquilo, era uma atividade super técnica, né? Então eu trabalhava já na Editora Globo e fazia engenharia de noite. Desde essa época eu falo para a turma que eu nunca tive final de semana, porque a escola, desde a escola técnica que eu fiz, passando pela faculdade, passando pelo mestrado, sempre teve aula de sábado, né? Então era assim uma vida muito alucinante, né, do ponto de vista de estudo e trabalho. E aí meu pai me deu essa missão de ir ali começar a estudar, né? E o que eu senti ali, Samir? Que havia um gap entre o que eu conhecia daquele assunto, que para mim era muito novo, e aquilo que era necessário para eu ajudar ele a tomar uma decisão, né? E isso começou a tomar uma proporção de você querer entender cada vez mais, procurar literatura. Naquela época não existia a internet como a gente conhece hoje, a literatura era física, então você tinha que comprar os livros, não tinha internet para você consultar, imagina, você tinha que ter um conhecimento diferente, ou fazer curso, e os cursos eram, eu estava fazendo engenharia, então assim, os cursos eram módulos, né? Tinha curso na bolsa, fiz vários, né? E comprando livro e tentando entender aquele mundo, tá? Então, aonde isso me levou? Quando eu terminei a faculdade, eu estava lá em dezembro, né, eu já tinha tomado uma decisão, que era fazer uma pós-graduação em mercado de capitais, tá? E eu me lembro que na época era assim, eu tinha feito a entrevista com o pessoal da Universidade de São Paulo, que é lá na FIPECAF, né, que é a fundação que promovia esse curso, antes de terminar a graduação. E a coordenadora do curso, que é a professora Marina Yamamoto, ela falou: Carlos, mas você não preenche nenhum pré-requisito para estar aqui. Você nem a formatura tem. Você não é nem formado ainda. Como que eu coordenadora, vou te admitir no curso se você não tem nenhum dos pré-requisitos aqui, que era experiência profissional na área bancária, sei lá, 3, 4 anos na área financeira. Aí eu falei: olha, professora, eu tenho só uma coisa, a vontade de aprender, e eu vou falar, se eu entrar nesse curso, eu vou levar ele até o final, né? E aí já saí da entrevista um pouco, assim, achando que não ia ser admitido. Primeiro obstáculo, né? Tenho certeza que ele não parou por aí. Aí assim,
falei, bom, aqui eu não fui admitido, né? Porque eu não tenho nem a graduação para apresentar de requisito. E aí passou o final de ano, e ali mais ou menos por meados de janeiro, fevereiro, eu recebi o contato e falou, você foi admitido. Eu falei, caramba, mas o que aconteceu? Né? Aí eu entrei lá, entrei em contato, fui fazer a matrícula e tal. E o que aconteceu ali? Ela falou, Carlos, eu vou te dar um voto de confiança porque você falou o que eu estava buscando nos candidatos. A vontade de terminar o curso, porque muita gente entra no curso e não termina, né? E aí eu passei na engenharia, entreguei o diploma, né, para ingressar na pós-graduação. E aí eu fiz o primeiro curso formal em mercado de capitais e que me habilitou para entrar na Mafre, porque isso foi em 2020, final de 2021, então eu cursei o ano de 2022 inteiro, metade do ano de 2003, perdão, 2002 inteiro, e 2003 eu entrei na Mafre, né, como analista júnior. Então foi o curso que me habilitou a entrar na Mafre, né? E a minha entrada na Mafre também foi curiosa, porque na entrevista, imagina, eu peguei um anúncio de jornal, que era para analista de riscos, né? E eu cheguei na entrevista para o meu antigo e saudoso chefe, o Elísio, falei, olha, eu estou aqui porque eu quero ajudar, eu tenho um conhecimento formal em finanças daqui da pós-graduação, que eu estou apresentando, e eu estou disposto a aprender e ajudar. Ele falou, caramba, mas você está falando exatamente o que eu estava procurando nos candidatos, né? Talvez não tivesse os requisitos de experiência naquela área, mas talvez a vontade de crescer e de contribuir fosse o mais importante naquele E momento. tá aí uma primeira lição pra gente, tá? Porque você acabou, né, sendo admitido no curso e sendo admitido na Mafre. E às vezes as pessoas falam, poxa, teve É sorte, ou impossível, é não é? impossível. Não é, ou você tem que ter vontade e você tá preparado na hora que surgir a oportunidade, né? É, assim, eu acho que a vontade de crescer e de aprender, ela me ajudou muito ali naquele momento. Pô, que bacana, cara. Agora sim, pra você que tá aí assistindo a gente, que troca de empresa toda hora, esse cara aqui começou de baixo, tá? E depois de 20 anos virou diretor de investimento da Mafre. Hoje existe, né, Cadu, uma obsessão pelas pessoas trocarem de empresa. Você acha que isso é culpa da pessoa ou de repente da empresa que subvaloriza quem não quer, quem vai deixar um legado ali, supervaloriza quando vem alguém de fora? O que é a sua percepção depois de ter conquistado, né, ter chegado num cargo tão alto dentro da Mafre? Essa resposta, Samir, ela tem muitas perspectivas, né? A primeira delas é o momento que muitas vezes a pessoa está passando. Eu, quando saí da Globo, já trabalhava para ir para a Mafre. Eu tive 2 empregos na vida, da Globo e agora na Mafre. Então, assim, o meu momento na Globo tinha acabado, porque a parte técnica, o meu setor, com a chegada da internet, que a gente estava falando de IA um pouquinho antes aqui, né? A chegada da internet acabou com aquela mídia que era a única que existia para enciclopédia eletrônica e tudo aquilo. Aquilo sumiu com a chegada da internet. E vamos dizer assim, o meu ciclo finalizou ali, né? E eu, na minha visão de mundo, eu já estava pensando em outra coisa, que era o mundo das finanças. Então, assim, a minha troca de emprego ali teve esse componente. Chegando na Mafre, né, tiveram muitos desafios, né, ao longo da carreira. A carreira de mercado financeiro, ela é muito demandante do ponto de vista técnico, do ponto de vista de perseverança, do ponto de vista de convicção, né, de você defrontar desafios e ter a persistência de continuar e errar, saber reconhecer os erros, continuar, né, ter obstinação por resultados, né? Então tem uma questão de perfil, né? E quando você encontra um lugar que culturalmente você enquadra com a cultura da empresa, normalmente o que acontece é que você permanece por mais tempo, tá? Não existe fórmula de certo e errado. Você pode ter trocado de emprego, entrado num lugar tóxico,
que assim, você sai chorando todo dia. E quer voltar até pro antigo. Tem muita gente que fala, nossa, eu fui trabalhar em tal lugar, eu saio chorando todo dia. Eu falo, cara, isso não é vida. Isso não existe, né? Você tem que sair todo dia para trabalhar como se a segunda-feira fosse a sexta-feira. Se você não está se sentindo assim, algo não está legal, né? Então, você encontrar esse lugar não é algo fácil, tem um encaixe cultural que a pessoa precisa buscar. Outros se dão bem em ambientes mais competitivos, outros podem encontrar num outro tipo de função. Gente, tem para tudo, O né? mercado é gigante. O mercado é gigante, todas as áreas, né, de atuação, enfim, cada um encontra um propósito de vida e encontra um lugar para colocar aquele propósito em andamento. E eu, assim, tive muita felicidade de encontrar uma empresa que culturalmente eu consegui avançar e que ela estava alinhada com os meus propósitos. Ao longo do tempo você vai descobrindo isso, não é na primeira semana, talvez nem nos primeiros 5 anos, você vai encontrando isso ao longo da carreira, né? Você fala, não, realmente, cara, isso aqui ele encaixa com o que eu gosto de fazer, a minha Agora, maneira de ser. vou fazer uma brincadeira, mas você não precisa responder, tá? Nesses 20 anos de carreira na MAF, já recebeu uma proposta e pensou em sair? Tô brincando, não precisa fazer. Não posso responder. Tive muitas de nomes muito bons Que legal. e não saí. Isso é cultura, identificação, né? Que bacana Não isso. sei, porque você poderia perguntar, poxa, mas nesse tempo todo você não teve nenhuma oportunidade? Tive sim, mas não saí porque eu acho, ainda hoje, que a gente está avançando rápido e tem muito para conquistar ali dentro. Sabe uma lição, Cadu, escutando você falar que eu acho que é bacana a gente ratificar aqui pro povo, né? Às vezes a pessoa tá ali num ambiente que ela cultura, que ela tá adaptada, e às vezes por pouco ela quer mudar por uma parte financeira e não espera chegar o momento dela, né? Então você é uma prova aí que você deve ter passado por isso em algum momento ali, né? Sim. Você trabalhando muito, mas a empresa talvez naquele momento não pudesse dar o aumento que você acha que merecia, e você continua aí até chegar a diretor de investimento da empresa, provavelmente Claro. você batalhou pra caramba e você acreditou ali que um dia isso fosse acontecer, né? Claro, fui me esforçando, a empresa foi me reconhecendo ao longo do tempo. Né? Então, sou prova, todo mundo que faz entrevista lá, que eu entrevisto, fala, eu sou prova viva que você pode entrar como júnior e chegar ao executivo principal de uma unidade de negócio. A empresa permite isso e depende muito de você, de como você vai encarar aqueles desafios. A empresa muda ao longo do tempo, você tem que saber entender essas mudanças, se adaptar, né? E encontrar as oportunidades de crescimento. Muito Né? bacana. Então, sou assim, talvez uma raridade, né? Vamos dizer assim, num mercado tão dinâmico, né? Mas isso também, Samir, tem um ponto que aí chegando ao negócio. A asset management, quando você vai fazer uma due diligence, né, de qualquer gestora, você tem que avaliar há quanto tempo aquele grupo trabalha Tá lá, em né? conjunto, entrega retornos e que esses retornos possam ser mensurados. Então, por exemplo, meu número 2, que é o Thiago, está há 18 anos trabalhando junto comigo, eu que contratei. Então vocês já estão muito alinhados, Então, conhecem, assim, organizado, né? isso Com certeza. desdobra para o resto da equipe. Todo mundo chega e fala, ó, o diretor está 23, o segundo está 18, o economista está 11. Então, assim, isso é uma cultura. Tem gente que gosta de trocar de experiência, eu não acho isso um problema e não acho isso ruim. Eu só acho que a empresa, quando ela é avaliada, os avaliadores, né, as plataformas, as consultorias, elas avaliam. Poxa, quanto tempo você está nessa empresa? Esse fundo que você faz a gestão, a equipe que está aí, está quanto tempo fazendo a gestão desse fundo junto? Não, Me fala os concordo. exemplos de crise. Concordo Como que foi o 200%. comportamento? Isso tá ali. Tá todo mundo ali que sabe contar a história, sabe dizer o que aconteceu, qual foi a reação, qual foi o posicionamento. Então isso gera valor, né, ao longo do tempo para a empresa e para as pessoas também, né? Não, super, muito bacana. E agora, já que você entrou aqui falando da Asset, né, me fala uma coisa, para a gente acabar com a polêmica aqui. Gestão ativa gera alfa para o cliente mesmo com risco, mesmo com esse custo assim? Então, Samir, isso eu estou falando como
gestor de recursos que olha o negócio de gestão de recursos não só no Brasil, como em qualquer região. Os fundos multimercados, né, que é o exemplo mais, vamos dizer assim, característico. É um produto fenomenal para você ganhar dinheiro em qualquer tipo de direcionamento ou em qualquer tipo de situação de mercado, né? Você pode operar comprado, vendido em vários mercados ao mesmo tempo e extrair retorno dessas oportunidades. O que eu acho só, na minha visão, que acontece, assessores, clientes ter a ilusão de que isso habilita o gestor a superar benchmark todos os dias, todos os meses e achar que isso é sustentável, né? Muitas vezes para você atingir um retorno, um objetivo de retorno, você precisa esperar meses e posições que eu digo para vocês que é até anos para você maturar uma estratégia de investimento. Então, essa cobrança que há, né, ou por conta de taxa de administração, ou por achar que aquele produto ele tem esse dinamismo todo e que o gestor é obrigado a performar todos os dias acima do CDI, isso é uma ilusão, né? Quem entra nesse tipo de produto com essa expectativa ou está iludido ou não conhece a dinâmica do produto. Você consegue extrair bons retornos em janelas de médio prazo, tá? Então, e é possível, tá? É bem possível. Os instrumentos para qualquer mercado são suficientes, né? Não sei se a tua pergunta entrava para esse lado também, né? Os ativos têm volatilidade suficiente para sustentar esse tipo de estratégia? A resposta é sim, ainda mais no Brasil, que a nossa volatilidade, comparada a outros mercados, é bem mais elevada. Você compara a volatilidade do mercado de renda fixa no Brasil, ela se iguala ou até supera a volatilidade de renda variável, por exemplo, num país europeu. Então, quando você compara, a gente tem lá asset... Essa informação o cliente não percebe na ponta. Então, assim, Às vezes nem o assessor. a gente participa de fóruns internacionais de gestão na Mafre, né? A Mafre tem uma gestora na Europa que gestiona 46 bi de euros, né? Então, 46 bi de euros. E eu participo, né, desses ambientes de discussão e vejo que a volatilidade que eles têm lá em renda variável, que eles já acham assim, poxa, é o ativo, né, fator de risco mais difícil ali de manter a estratégia, né, por conta da volatilidade. Aqui no Brasil, renda fixa de 2, 3 anos, você já tem uma volatilidade similar. Entendi. Mas, Cadu, voltando agora um pouco para a MAF, né, para a gestora, o que vocês estão fazendo diferente? Porque assim, eu de fora aqui, eu estou sentindo muito mais, escutando mais de vocês, eu vi que vocês cresceram em PL de 15 para 30 bi num relativamente espaço bom de tempo, assim. Sim. O que você acha que vocês estão fazendo de diferente que a MAF começou a aparecer mais ultimamente? Samir, é uma ótima pergunta e acho que a resposta é assim: a gente pode fazer qualquer tipo de produto como gestor, é como se fosse uma fábrica. Se eu desejo fazer um produto de renda variável, basta eu abrir um veículo, constituir equipe, desenhar uma ideia de portfólio, analisar aquele mercado, aqueles ativos e constituir o produto. Não significa que você constitui o produto, o cliente do outro lado acha aquilo interessante. O que a gente conseguiu fazer nesses últimos 5, 6 anos? Escutar o que os assessores e o que os clientes estavam buscando. Eu acho que a resposta direta para a sua pergunta e bem objetiva é essa. O confiança que todo mundo conhece, né, atingiu um patrimônio super relevante nos últimos tempos, está com um número expressivo. E até falando dessa família, né? A gente viu que vocês captaram quase 2 bilhões assim num espaço curto também. Sim. O que tem de diferente nesse produto que os clientes gostaram bastante? Acredito que seja a baixa volatilidade, que é natural desse tipo de mercado, né? Aliado a um diferencial de rentabilidade que esse tipo de mercado permite. Não adianta querer esperar uma rentabilidade super elevada de um produto que não tem ou risco ou volatilidade suficiente para atingir aquele resultado. O que a gente conseguiu fazer até agora, Samir?
um produto que tem uma rentabilidade diferenciada, um pouquinho melhor que os peers de mercado dele, tá? Como fazer isso? Isso é a pergunta lá da fábrica, né? Como que um carro sai muito melhor que um outro compatível de outra fábrica? A gente faz isso, Samir. Essa estratégia está espalhada nos nossos fundos abertos e de previdência há muitos anos, tá? Como que surgiu a estratégia do Confiança? A nossa equipe de previdência, que a gente já tem há 20 anos, o nosso primeiro fundo de previdência a gente lançou em 2004, tá? Eles existem até hoje, a gente não fecha fundo no geral. O tempo foi passando, passou uns 10, 15 anos, né? O problema de você passar muito tempo em casa é que você tem história para contar. Uhum. Eles chegaram e falaram assim, pessoal, tem cliente insatisfeito com a volatilidade do nosso portfólio mais conservador, que é um produto de renda fixa ativo de previdência. Volatilidade anualizada de 1%, não é nada. A vol é entre 0,5% e 1% anualizada. É muito baixinho. Mas um grupo de clientes estava ficando, não é insatisfeito, estava ficando preocupado de estar correndo risco porque eles estavam chegando no período de concessão de benefício. Então, a aversão ao risco dessa turma estava muito mais baixa do que era 10, 15 anos atrás. Aí o que a gente fez? Falou, não, vamos montar um produto que tenha a menor volatilidade possível. Então a gente criou um produto de previdência DI, né, que tem metade do que hoje é o portfólio do Confiança e metade de título público. Esse cara rende muito pertinho do CDI e com a nossa gestão ativa a gente consegue até superar um pouquinho. Esse fundo ele foi vencedor no mercado de previdência no ano passado, 2 anos já, no mercado de previdência lá pelo Guia Valor, tá? Então a gente atendeu uma necessidade do cliente. O Confiança surgiu como esse mesmo cliente que um dos clientes que estavam lá em previdência de um grande grupo de companhia aberta falou: poxa, você tem um portfólio tão legal em previdência, você não consegue fazer um fundo de caixa para mim? Isso foi em 2014. Falou, mas que tipo de fundo de caixa? Não, eu quero esse portfólio de crédito que você faz dentro aqui do fundo de previdência que eu conheço e gostaria que você constituísse um veículo exclusivo para fazer esse portfólio para mim. Não, vamos lá, aceitamos o desafio. Então, de novo, foi uma demanda que veio para nós, né? Mas está aí um aprendizado. Vocês foram lá para entender que o cliente está pedindo, vocês escutaram o cliente, né? Aí, montamos, isso foi em 2015, montamos o fundo atingiu 2 bi de patrimônio, né? Aí, de novo, Samir. Um fundo desse, ele aguenta até quanto de patrimônio sem mexer na performance? Então, eu digo para você o seguinte, o Confiança hoje tem 15 bi 300, deve ter batido 15 bi 300 ontem, se não me falha a memória. Vamos pensar o seguinte, a classe de ativos que ele tem é crédito bancário high grade. Pega a emissão, eu tenho 50 emissores, tá, Samir? Nessa classificação que, em termos de rating de crédito, é duplo A para cima. Você pega a emissão desses 50 emissores no mercado, ela passa da casa do trilhão de emissão de bancária, CDB, letra financeira, tudo mais, tá? Se você pega 15 bi e divide pelo trilhão, 0,0000. Então, o que acontece? O capacity desse fundo, a gente não testou, ele é enorme, tá? Fato é que, para um portfólio conservador de baixo risco, quanto mais você tem o patrimônio elevado, mais você dilui o custo fixo do fundo. Quais são os custos fixos? CVM, auditoria, que no caso da Mafre, auditoria, uma das 4 Big Four, custos CVM, custos Ambima, tudo isso são custos fixos. Tenha o fundo 1 milhão ou tenha o fundo 15 bilhões. Então, quando você consegue diluir essa parte dos custos fixos, a cada real investido, você tem uma eficiência da parte de custos muito interessante. Se você performa bem, isso entra como rentabilidade efetiva praticamente na veia do fundo. Porque o problema de você ter um fundo pequenininho
é que você vai gastar uma parte boa do alfa para pagar o custo fixo e empatar o CDI. Então isso não é eficiente. Então, o que a gente conseguiu? Ganhar escala nesse produto, baratear o custo fixo, e aí ele fica atraente para o cliente do ponto de vista de risco e retorno, não é só do retorno em si, mas do ponto de vista de risco, né? O fundo ganha patrimônio, ganha escala de negociação. Hoje eu consigo chegar num emissor que há 3 anos atrás eu não conseguia chegar, o cara não me atendia porque eu não tinha volume. Eu batia lá para negociar 50 milhões, o cara falava, ó, aqui ticket só acima de 300. Hoje ele já liga para mim, para fazer negócio. Tudo muda ao longo da evolução do teu portfólio. Facilita, você consegue extrair alfas que no comecinho do fundo você não conseguia. Oh, maravilha. E Cadu, só para antes da gente passar para o próximo tema, os fundos estão além da XP e BTG, quais outras plataformas? Olha, se eu fosse listar, ia aqui perder um tempo, Samir. São 27 plataformas. Caramba, tá? Então, bastante coisa, né? Isso, são 27. Mas quais são as principais? As principais, XP, BTG, Itaú, Bradesco, Safra. Pô, tá nas principais, tá em todo Todos mundo. os grandes nomes, né? Eu vou cometer uma injustiça porque não vou falar os 27. Todos são iguais para nós do ponto de vista de atendimento, operações, né? Então, assim, são 27 e isso é bom porque você dilui muito a questão da concentração, né? Porque o fundo ele é avaliado por todo mundo. Se você tem um fundo muito concentrado em uma única plataforma, você pode comprometer não por capacity, mas por uma decisão da plataforma de eventualmente falar, cara, pô, você ficou grande demais. Ficou grande. Né? Então, quando isso acontece, se você tem uma diversificação de parceiros, você continua conseguindo fazer aquela estratégia evoluir e não prejudicar o lado da gestão. Minha maior preocupação é justamente A gestão. Né, preocupar, comprometer o lado da gestão. Não, faz muito sentido. Agora, Cadu, tem um negócio aqui que no mercado brasileiro é difícil de entender, né? A gente tem um número maior de assets do que ação na bolsa, né? Esse é um negócio assim que eu tenho dificuldade um pouco de entender, mas nesse tema, para pegar o gancho para a próxima pergunta aqui. Vocês sendo plugado numa empresa tão grande assim, né, multinacional, isso atrapalha alguma coisa ali na gestora para você competir com as gestoras independentes locais? De forma nenhuma, Samir. Ao contrário, a gente tem na Mafre autonomia para tomar as decisões, né? Vou aqui até usar umas palavras do nosso CEO Felipe Nascimento, que diz o seguinte: não há nada que a gente não tenha pedido para a matriz que eles não tenham nos autorizado ou investido. Né? Olha, preciso fazer alguma coisa para fortalecer o meu negócio. Todos esses pedidos são atendidos. E mais, nas reuniões que a gente tem com o pessoal da Asset lá de fora, sabe o que eles querem fazer? Eles querem levar o Confiança para a Europa. Pô, que bacana, hein? Eles querem abrir uma SICAV em Luxemburgo e colocar o Confiança lá. Aí eu falei, poxa, mas vocês vão querer fazer hedge? Não. O cara aqui ele quer diversificar, inclusive, em moedas. Você rende 15% ao ano numa moeda diferente, você vai E você diversificar. você consegue até botar o ISIN e botar nas plataformas lá fora, né? Sim. Pô, Então, isso é assim, interessante, hein? eles veem com muito bons olhos a evolução que a gente teve de forma espontânea. A gente não perguntou para eles se podia montar o Confiança ou não. O Confiança surgiu, sabe como, Samir? Conversando com os assessores e clientes, né? Eles demandaram o produto, a gente reuniu a equipe e falou, ó, cada um escolhe 5 nomes. Vamos fazer as peneiras dos nomes e vamos votando até ganhar o vencedor. E ganhou o Mafre Confiança. Pô, que legal. Então você veja que a construção do produto, ela permeia todo o trabalho que todo mundo realiza. O cara de operações, a equipe comercial, a equipe de risco, os gestores, equipe de análise, claro. Então, assim, esse produto ele foi feito olhando para o cliente e com a visão do valor que a gente queria entregar para o cliente.
que é um fundo de confiança, que é um fundo de liquidez, que é um fundo que tenha a estabilidade, né, dentro do mercado que ele atua, com diversificação, né? Então a gente conseguiu, de alguma forma, atingir esse objetivo. Pô, não é à toa que tá crescendo pra caramba, né? É, Mas, Cadu, graças a agora Deus. falando um pouquinho de mercado, né? Você acha que a gente está, pós-pandemia, a gente está no momento mais desafiador do Brasil? Se sim ou se não, qual foi? Samir, essa questão ela é recorrente, né, no mercado brasileiro. A gente passou por vários testes, né, de mercado, né? Então a gente teve em 2015, 2016, aí tivemos o governo do Temer, que a gente avançou em algumas reformas, né, reforma da Previdência. Entramos no governo Bolsonaro, tivemos muitos desafios fiscais também, né? Então a gente vem passando por esses desafios e talvez, né, o que falte seja um maior encaminhamento da situação fiscal do país, né? Na hora que a gente encontrar esse caminho, lembrando, né, que o Brasil nem de longe é o pior país em situação fiscal que existe no mundo. Se a gente fizer uma tabela aqui, tampar os nomes e colocar a relação dívida-PIB na coluna B, a gente vai se surpreender com alguns nomes que aparecem ali. Então, assim, a gente tem lições de casa para fazer, fez essas lições de casa, eu tenho certeza, convicção absoluta que o Brasil tem um futuro brilhante. Pô, que bacana. E tem uma coisa que, assim, sempre foi uma curiosidade minha, eu não sei se você teve essa percepção ou não, mas eu noto que no passado, hoje não mais, mas no passado existia um pouco de preconceito com as gestoras ligadas às seguradoras. Você acha que existia ou não? É uma coisa Samir, eu acho que assim, são características, né? Você que a dizer gente que vê a turma performando bem nos últimos anos, né? Eu não sim, tô falando só de vocês, assim, tem outras gestoras de seguradoras que têm mandado muito sim, bacana, estão aparecendo cada vez mais, né? eu acho que assim, não é uma questão de nome, né? Talvez o DNA de quem esteja fazendo gestão dentro de uma seguradora é bem diferente do DNA de alguém que está fazendo a gestão numa gestora independente, né? A gente tem, sobretudo, um nome a zelar, né? A Mafre tem o lema: cuidamos de tudo que é importante para você, né? Então, assim, existe uma relação cultural do cuidado, né? Da preocupação com a preservação do patrimônio. E, na minha visão, são questões tão naturais que qualquer gestor tem que ter, que isso não significa que o gestor vá performar pior do que um gestor que não tem essa parte cultural ou desse DNA de seguradora. Então, os resultados estão aí para serem avaliados. Como você mesmo disse, várias casas congêneres têm resultados muito bons e dentro de uma seguradora. Pô, Então, legal. Cadu, e agora, assim, falando, voltando aqui um tema, né? Você, assim, é muito bacana, assim, é um negócio que eu acho bem legal mesmo esse negócio de ter ficado seus os 23 anos, né? São 23, sim, né? 23 anos. Pô, você ter começado de baixo, né? Chegado lá diretor de investimento. Se você pudesse dar um conselho, né, para um jovem que estivesse começando no mercado financeiro hoje, o que que você acha que você fez que ele possa copiar para ser um caso de sucesso também? Tá, tem algumas, né? Acho que o número um, estudar. Essa área é assim, é estudo, 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 estudar formalmente, estudar informalmente. A questão cultural é muito importante você entender a cultura dos lugares, o porquê em algumas regiões você tem certos comportamentos econômicos, em outros. Isso não está escrito em nenhum livro de teoria econômica. Você precisa ter uma formação cultural muito forte para entender essas diferenças, ter muita perseverança, né? Assim, aprimorar o teu nível de convicção. Você não pode adotar ideias de outros, você tem que ter a sua própria ideia, e essa ideia ela tem que ser provada. Essa ideia ela tem que ser provada e não é por você. Você precisa estar cercado de pessoas que têm um espírito crítico e a liberdade suficiente de te falar que você está errado. A tese de investimentos ela tem dois caminhos. Um é a sua desconstrução, no bom sentido.
Essa tese, ela apareceu, mas numa discussão a gente conseguiu desconstruir ela e viu que ela não tinha valor. E a outra são várias pessoas fazendo questionamentos e ela vai se provando real, ou ela vai se provando verdadeira. O verdadeiro é uma palavra muito forte, né? Mas ela vai se provando resiliente ao longo do tempo. Quando você encontra esse caminho, são os momentos em que você acerta estratégias. Essas estratégias podem ser as táticas de curtíssimo prazo ou as de maior fundamento, que você tem que carregar por mais tempo, aí você já pode colocar num case setorial de renda variável, num papel específico de renda variável, que você tem que esperar um turnaround da empresa, né? Então, é isso, você precisa construir essa prova. Essa prova ela é feita em conjunto. Se você achar que você é capaz de tomar todas as decisões isolado e achar que vai bater o mercado inteiro sem falar com ninguém, isso é uma grande ilusão. Entendi. E já que você falou em estudo, né? A inteligência artificial, né, está presente em tudo. Ela já está presente no seu dia a dia na Asset? E se sim, você tem algum exemplo para dar para gente? Samir, a inteligência artificial, ela, para mim, né, tive formação em tecnologia, né, e tô aí, a gente está aprendendo ainda e já usando. Ela é uma aceleradora de processos. Então é assim, se você tem um processo bem construído, com entradas de dados boas, bem tratadas e com um tratamento adequado daquilo que você está querendo extrair, ela vai te ajudar. Se você está achando que ela vai resolver a questão primordial, que é ter um processo, você pode estar cometendo um grande equívoco. Por quê? Se você colocar algo errado, ela vai te dar algo errado no final, com a cara que você está pedindo. Então você precisa ter, antes de tudo, o teu processo muito bem construído, provado e desenhado, a tua entrada de dados super bem tratada, provada, conferida, para a inteligência artificial te ajudar no processo, vamos dizer assim, de aceleração do resultado. Então, sim, a gente já usa para algumas partes do processo de análise de investimento e conseguiu ganhar tempo, né? Então, a vida do analista não é fácil. Então, boa parte daquilo que ele fazia manualmente, ele já Agora tá consegue automatizado. extrair automatizado até certo ponto. Outras partes, você precisa ter o ajuste humano, a cabeça pensante, o valor do cara que estudou, que fez um CFA e que está ali analisando de perto, testando, fazendo cenário. Então, ele não substitui tudo, ele ajuda naqueles processos que você tinha, vamos dizer assim, mais manuais. E que muito bem tratados você consegue acelerar com a inteligência artificial. Muito bom. E Cadu, falando assim um pouco, né? Esse ano é um ano muito importante para o Brasil, né? Ano de eleição, né? Vários candidatos, várias propostas, né? Se você fosse candidato a presidente e vencesse, você começaria por onde para ajudar o Brasil a sair desse país do quase e se transformar num país super desenvolvido? Na minha modesta visão, né? Assim, não sou candidato, primeiro de tudo. Ainda bem, né? Senão sua vida estaria um inferno, né? Não sou candidato. Não tenho essa pretensão, né? Mas é assim, a primeira coisa que talvez eu tentasse fazer é com que os projetos fossem vistos numa visão de mais longo prazo. Então, por exemplo, um projeto industrial brasileiro de longo prazo, um projeto educacional brasileiro de longo prazo, o investimento em saúde pública com uma visão de longo prazo, né? Eu acho que a gente... Sabe uma coisa, desculpa se Não. é porque assim, eu até falei né, tomara que não tenha interpretado errado uma fala que eu falei, Imagina. não, no outro podcast, Ah, tá. porque esse é um problema, né? Porque esses candidatos sempre querem desconstruir o que o outro fez, né? E é difícil fazer um negócio de longo prazo. Eu dei o exemplo um pouco da China, né? Sim. Porque assim, você pega uma pessoa, se ela quiser fazer o certo, é como na empresa, né?
eu aqui as direções vêm do Samir, da Investmart. Então, se eu quero ir para aquele caminho ali, eu estou convicto daquilo, óbvio, eu vou escutar, mas você consegue fazer uma coisa de longo prazo, né? É. E eu vejo assim, e por várias pautas, tá? Às vezes habitacional, um presidente vai lá, levanta, o outro desconstrói. Aí na parte de educação, o outro quer dar o nome dele. É impressionante, né? Como fazer isso assim, pensando no longo prazo, é difícil, né? Tem que mudar muita coisa. É assim, é uma decisão social, na minha visão. A sociedade precisa entender que isso é necessário e colocar isso como uma regra. Se você fez um plano de construir algo, você tem que levar aquilo até o final para atingir aquele objetivo. E mesmo se isso passar governos, né, você continua com aquele projeto em andamento até ele ser finalizado, né? E Acho sabe que uma coisa que eu fico pensando, né? Desculpa novamente interromper, porque eu fico revoltado um pouco, né? Porque a gente está aqui ralando pra caramba, você também, pra gente ajudar o Brasil a ser um país melhor, né? E os políticos eles pensam assim, não, eu tenho que inventar um novo nome para o que o cara estava fazendo, né? E assim, e é tão fácil, né? Se ele pegar o que o cara estava fazendo e entregar uma performance maior, ele consegue vender aquilo tão bem quanto se ele não tivesse desconstruído o que a pessoa anterior fez, né, cara? Porque se você, por exemplo, você está entregando, sei lá, 100 mil habitações, eu vou lá e entrego 150, eu vou falar, olha, eu estou 50% melhor do que o Cadu fez. conseguir naquele período É. avançar. Então, assim, acho que essas questões elas permeiam, né, as discussões sociais, mas assim, é uma visão muito modesta minha, assim, olhando, né, o Brasil aí nos últimos 20, 30 anos, acho que faltou políticas que todo mundo entende que são necessárias. Não significa que você precisa ficar preso no passado numa decisão que você tomou há 20 anos, você poderia fazer correções de rota, né? Mas seria bom, poxa, o que o Brasil deseja ser daqui 50 anos? Eu quero ser uma grande base exportadora de veículos. Vamos chutar aqui uma vertente. O que eu preciso para ser isso? Eu preciso ter portos, eu preciso ter gente capacitada, então vou precisar ter universidades para formar essa turma. Você percebe? É um projeto amplo e que você precisa olhar para 50 anos, construir, perseguir e não desviar daquele objetivo. Lógico, pode ter aí percalços, né? Isso é fácil de falar, difícil de fazer, mas eu acho que faltou para nós, né? A China conseguiu fazer isso de uma maneira, se você olhar a década de 60 para cá, Todo mundo que vai lá, né? a China tá um monstro em tudo, cara. Eu acho que eles Impressionante. tiveram uma visão De longo direcionada, né? prazo. Isso. E agora, Cadu, a pergunta de $1 milhão, o assunto mais hypado dos últimos dias do mercado financeiro, né? Título pagando IPCA mais 8. Você acha que é hora de entrar ou que tá ruim e pode ficar pior? Essa pergunta é difícil, né? Eu vou falar para vocês que uma taxa de juros real de 8% no longo prazo, se vocês fizerem uma conta simples de Isso quebra qualquer lugar. capitalização composta, estou falando do ponto de vista do Ah, tá, do investidor. investidor. Só que tem a contraparte que é quem paga também, né? Isso é, vamos dizer assim, é uma taxa muito elevada, né? Lógico, se você está olhando no curto prazo, você vai ficar muito preso à política monetária daquele momento, né? Então, a gente está num momento agora de 14,5, podendo parar um pouquinho, talvez cair um pouco. Então, você fala, poxa, um título curto pagando isso talvez não valha muito a pena. Mas quando você olha para o futuro, você pega um título desse, quando a gente pega lá uma B50 e olha uma taxa como essa, em juro real, é muito dinheiro no tempo. Façam a conta depois, aqui não tenho Excel para fazer, se tivesse a gente fazia junto. E Então, essas uma taxa taxas, muito alta. e essas taxas, geralmente, quando aconteceram, né? Elas não duraram muito tempo, né? Teve janelas, eu acho que a que a gente está tendo agora, eu posso dizer para vocês que desde dezembro de 24 que elas começaram, elas ultrapassaram ali os 7%, estou falando de mais longo prazo, tá? Elas ultrapassaram os 7,5%, então ela já está numa janela que muita gente já achou que elas já deveriam ter fechado. Fechou um pouquinho e depois só agora, nos últimos tempos aí, deu uma voltada. Então, assim, você tem que entender o que está por trás dessas taxas existirem.
Se elas existem é porque tem motivos, né? Então, a dinâmica fiscal que a gente começou a conversar lá no começo da conversa. O Brasil, entre os emergentes, hoje, se nada for feito, comparando com os peers emergentes, ele tem a pior projeção de evolução fiscal, né? Então, é assim, ou você cresce bastante, né, você tem um PIB muito maior do que o que a gente tem agora, para compensar esse aumento de evolução fiscal, ou você vai começando a ter mais risco para frente. Então, assim, o que está incorporado nessa taxa de 8% mais IPCA é uma possibilidade ali na frente desses títulos não serem pagos, né? Não tem outra explicação. É um risco. Ah, vai acontecer? Não tem nenhum sinal aparente, Samir. Não tem nenhuma motivação corrente que prove que isso vai acontecer. Mas o mercado reage, né? O que existe são agentes de mercado precificando isso, uns vendendo isso porque não querem estar nesse nível, porque estão saindo da operação, e outros acham que é uma boa taxa e que nada vai acontecer com o Brasil e acham que é uma excelente oportunidade. Qual dos dois está certo? O futuro dirá. Né? Se a gente tivesse bola de cristal para tudo, não teria nem mercado, né? Não tem o jogo. Sim, claro. Te contar uma coisa, na época do impeachment da Dilma, eu comprei para mim CDB de 3 anos a 19%. Imagina, né? 19%, você imagina? No CDB de 3 isso ou 4 capitalizado anos. dá mais de 70%, sei lá, 60 e tantos por cento. É louco as oportunidades que o Brasil, por isso tem que estar antenado nessas conversas, acompanhar o mercado financeiro que você pode mudar a sua vida, né? Cadu, aqui eu queria muito te agradecer, mas antes, né? Você foi um cara que mudou de profissão, né? Provavelmente se reinventou, entrou no mercado financeiro, está há 23 anos, saiu do zero para estar como diretor de investimento numa empresa que tem 30 bilhões de reais. Que livro você colocaria para um jovem que está começando a carreira, que quer ter o mesmo sucesso que você? Legal. Eu acho que 2 livros muito interessantes, tá? Um eu li há muitos anos, mas eu acho que ele continua vivo e é assim, quem gosta de mercado de capitais e gosta de ter um exemplo brasileiro, que eu acho que é o que falta para nós, né? Referências brasileiras do que é o mercado de capitais, de como foi isso. Eu recomendo o livro Mauá, o Empresário do Império, não sei se você já leu. Não. Ele é do Jorge Caldeira. A turma está anotando aqui depois para a gente botar na... Esse livro é assim, quando eu li esse livro, e é um livro extenso, muito profundo nos assuntos, né? Dá detalhes das operações que o Barão de Mauá fez à época, né? É fascinante a história do cara, e ele é um cara pouco reconhecido pelos agentes de mercado, pelos brasileiros, e que eu acho, como brasileiro, que ele é um grande exemplo de empresário brasileiro que investiu em infraestrutura. Tem trem aqui no Rio de Janeiro que foi ele que construiu a linha. Vocês vão ver lá no livro depois, não quero dar spoiler. Pô, que bacana. Mas é assim, e o outro, mais recente, mas muito voltado para a atualidade, que se chama Princípios da Ordem Mundial em Transformação, tá? Por que alguns países prosperam e outros fracassam. Esse livro é do Ray Dalio, ele foi lançado em 2021 e eu comprei esse livro, Samir, na pré-estreia, no pré-lançamento, né? E ao ler o livro, sem querer dar spoiler também, né? Ele apresentou situações e que realmente aconteceram ao longo de 2022. Então, assim, eu achei, assim, muito real, né? real você ler o livro e meses depois você se deparar com aquilo que você acabou de ler, né? E como vocês sabem, o Ray Dalio é um dos grandes gestores de fortunas dos Estados Unidos, né? Mas o livro, o propósito do livro é ajudar as pessoas. Ele falou, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer na gestão e agora eu quero orientar você que está querendo tomar suas decisões, o que você deveria olhar. Então, bacana, assim, fascinante o livro. Baita recomendação. Cara, Cadu, muito obrigado. A gente está encerrando aqui mais uma mesa de sócios. Pô, foi bacana pra caramba, né? Escutar aqui sua trajetória, conhecer um pouquinho mais da Mafra, dos produtos. É bem legal saber que está em todas as prateleiras aí para o cliente aplicar.
Muito obrigado mesmo, gente. Até semana que vem. Caduzão, obrigado pela gentileza por estar aqui, ter estado aqui com a gente, tá bom? Eu agradeço, Samir, em nome da Mafra Investimentos, de toda a equipe, a oportunidade. Obrigado, querido. Obrigado.